Olá, eu sou Hugo Miranda e estou aqui mais uma vez para apresentar o Por Detrás das Máscaras. Trago-vos hoje uma convidada que dispensa qualquer tipo de apresentações. É uma grande atriz, uma atriz que faz parte da segunda geração de teatro, ou digamos, da geração que encontra este país independente e que resolve várias questões que este país enfrentou pós-independência. Isabel Jorge, bem-vinda Por Detrás das Máscaras. Finalmente, Yuko, obrigada. Muito grato. Um brinde. Muito bom. Estou com a sensação de que esta conversa vai ser algo bem degustante com o vinho que tomamos aqui. Yeah, E também... confesso que estou um pouco nervosa, Yuko, porque conheço-te muito bem. Então imagino o que tu tens aí preparado para mim. Mas pronto, acredito que vai ser uma boa conversa. Vamos começar pelo nervosismo. O nervosismo é uma sensação que faz parte da vida de um ator, de uma atriz e acho que de toda a gente que trabalha principalmente com teatro e com a arte, né? Isabel, conta-nos um pouco como foi o teu começo no teatro. Uau, como é que tudo começa? Eu cresci no bairro do Alto Maé, onde eu nasci e cresci, na praceta António José Guerreiro. E nessa praceta tínhamos um grupo de crianças que gostavam de dançar. Algumas crianças faziam parte da Continuadores e não sei o quê. E pronto, tínhamos batucadas e dançávamos. E um dia, a Graça Silva, que Deus a tenha, a minha falecida tia e colega de teatro também, que por coincidência vivíamos na mesma praceta, ela fala com um grupo de crianças, dentre elas estava eu, vivíamos na mesma praceta, a dizer que o Mutumbela Gogo estava a criar um grupo que se chamava Mutumbelinha. E era um grupo de crianças onde dançava-se, aprendia-se a tocar piano, tínhamos canto, E é onde começa o meu envolvimento com a arte e com o teatro. Então comecei no Mutumbelinha, fazíamos pequenas peças de teatro, fazíamos concertos, tocávamos piano, tudo bonitinho. Entretanto, às vezes chegávamos mais cedo, estávamos em Mutumbela a ensaiar, ficávamos ali a assistir. Essa coisa de teatro parece que anima, né? E o Ivaristo, que fazia parte do Mutumbela Gogo na altura, ele decide criar o grupo Mbeu, né? E nós, que já éramos um pouco crescidinhos para o Mutumbelinha, depois de alguns anos, né? Ele foi buscar alguns do Mutumbelinha que estavam interessados em fazer teatro de facto. E estava eu, isso é 1989, se não me falha a memória. E pronto, estava eu no palco. Uau! Com a primeira peça, se não me falha a memória, que foi Detestado. Depois o Almofulha e por aí além. Uau! Isabel, olho para o teu percurso e eu, felizmente, digo que sou realmente um privilegiado porque tive a oportunidade de contracenar contigo e também com a Graça, que foi no espetáculo Inspetor Geral de Gogol, que é um espetáculo também muito bom, bem interessante, uma comédia bem interessante. Isabel, diz-me quais foram e quais continuam a ser as tuas motivações para continuar no teatro? Uau! Eu acho que no princípio foi aquele gostar de ver personagens diferentes no palco e dizer, por que não? Né? Vou estar no palco, vou fazer aquela personagem. Mas depois começou a crescer em mim esse gosto de comunicar através da arte. Né? Através de várias peças que fiz parte como atriz, outras que produzi. Então tinha sempre este bichinho de contar histórias, de passar alguma mensagem, de espivitar alguma coisa, uma provocação. Então eu acho, até hoje, é o que me mantém no teatro, seja como atriz, seja como produtora. Mas é provocar reflexão, é trazer histórias, é entreter, mas sobretudo também refletir e ensinar. Uau! Isabel, tu fazes parte de uma geração que encontra Moçambique a enfrentar grandes conflitos.
grandes epidemias, a cólera, o HIV e várias outras situações, desastres naturais. E eu lembro-me que não era talvez nascido, mas daquilo que eu li e investiguei sobre o teatro, até quando me interessa também entrar para o teatro, é que o Umbeu, o Mtumbela tinham e têm e tiveram um papel muito importante na construção deste país, enquanto Moçambique ia enfrentar estas vicissitudes que enfrentou. Como é que foi esse período? Tão nova, a cuidar de tempos tão difíceis e com temas muito complexos. É verdade. Acho que uma das primeiras peças ou produções que fiz parte tinha que ver com as eleições gerais, depois da guerra dos 16 anos, né? Estávamos nós a sensibilizar as pessoas para irem votar. Primeiro para licenciar, depois para votar. Foi a primeira, se não falha a memória, foi a primeira experiência, o primeiro ato também de cidadania, né? Porque através da arte também acabamos fazendo isso, né? E depois foram as peças sobre HIV, né? Que sabemos que durante um período, como tu muito bem disseste, passamos por períodos difíceis, né? Hoje temos hoje as pessoas, né, estão infectadas, mas têm o tratamento, conseguem fazer antirretrovirais e conseguem viver por muitos anos, mas naquela altura perdemos muitos amigos, né? Até no teatro perdemos amigos, então poder usar a arte, poder usar o teatro para passar mensagens de sensibilização, mensagens educativas, é um privilégio muito grande e é uma coisa que continuo a fazer até hoje, sempre que eu posso. Mas confesso que durante este trajeto, este processo de estar deste lado e transmitir, nós também como atores também temos conflitos, né? Porque eu estou a dizer, Yuka, previna-te, mas ao fim do dia será que eu previno-me? Né? E perdemos muitos colegas também que faziam campanhas e confesso que fiquei revoltada como outros também, mas né? É aquele... Eu passei essa mensagem para muita gente e eu mesma não consegui assumir o que eu estava, né? E me deixei... e morri. E a questão é... E morreram muitos, né? Mas era uma questão de... Para mim não é... Ok, passo a questão da prevenção, não é porque é que não se preveniu, mas é, ok, eu já tenho o vírus, o que é que eu vou fazer? Eu posso me tratar, né? Mas o que eu sinto é que houve um período que muitos de nós deixámos-nos morrer. Por medo, por estigma, também a forma como foram feitas as campanhas da HIV, SIDA, malume, cuidado, mata, quer dizer, né? Então era essa coisa que depois se apanhas SIDA, HIV, já morri, e de facto se não és forte tu morrias e muitos de nós morreram. Então acho que é um pouco disso, né? É poder educar, como muitas vezes fizemos, mas também é este conflito que como atores também vivemos no dia a dia. Isabela, eu acho a tua jornada super interessante no teatro. És uma daquelas atrizes que, antes dos smartphones e de todo este boom, há uma geração dos anos 80, anos 90, início dos anos 2000, que acompanhava até peças de teatro pela televisão. E que o teatro tinha um poder imensurável. Eram gravadas as peças? Exatamente. Eram gravadas e público consumia o teatro com muito mais presença. Isabela, a minha questão é, hoje vivemos tempos em que se fala de teorias como indústrias culturais e criativas, questões ligadas a gênero, e eu estava hoje a refletir enquanto vinha fazer esta entrevista. Quando eu era muito novo, o que eu vi era um número de mulheres muito fortes no teatro. Hoje, já nem tanto. Sinto que é um espaço talvez dominado mais por homens. Tens a mesma sensação ou nem por isso? Se nestas alturas vocês tinham as discussões que têm hoje, ou nem por isso?
Uau, Yuka. Yeah. Confesso que nunca parei para pensar ou para observar isso, né? De facto, se eu volto uns anos atrás e, uau, vejo a Ana, vejo a Cândida Bila, vejo a Lucrécia, vejo a Graça, vejo um monte de mulheres que de facto dominavam o palco, tinham uma energia. Depois viemos nós, eu, a Yolanda, a Maria Thalia, epá, uma outra geração. E hoje, ok, estão lá, estão a vir. Não sei se é com a mesma força, com a mesma energia. Porque, quer queira, quer não, há uma coisa boa que aconteceu, que foi a Escola de Comunicação e Arte. Mas também não vamos negar que temos um grupo que está lá porque, de facto, gosta de fazer teatro. Mas não sei se é a maioria. Mas temos um grupo que sei que acabaram fazendo porque era o curso provavelmente que estava mais acessível para poder estar na UEM e ter uma licenciatura. Então, talvez vejo em algumas mulheres ou meninas, não vejo o mesmo interesse, talvez a mesma paixão, a mesma entrega e não sei se elas vão sobreviver tantos anos como nós sobrevivemos ou estamos a sobreviver até hoje, né? Porque passamos por tantas coisas, mas fazemos porque de facto gostamos e há uma causa por detrás disso, né? Então não sei se elas têm a mesma motivação, mas de facto assim de repente concordo que acho que alguma coisa aí diferente, alguma Sim, coisa aí. E eu hoje vinha com esta reflexão e dizia, meu Deus, as minhas primeiras referências do teatro antes de eu entrar eram mulheres. Hoje ainda continuam sendo mulheres. Mas quando eu olho, digo, onde é que estão as mulheres nestas produções? Onde é que estão elas com a cara e com a voz? Então, será que o patriarcado nos está a engolir? Será que estes sistemas, que às vezes de forma inconsciente também nos engolem? E que naquele tempo... Não sei, estou a pensar. Eu não sei se é... Por acaso nunca parei para pensar nisto profundamente. Eu não sei se é o patriarcado. Ou se temos uma geração também de mulheres, talvez que não estão muito... Talvez vou repetir muito, de facto elas não estão muito comprometidas, né? Mas também confesso que não só no teatro, mas também em outras áreas. Às vezes vejo, por exemplo, a ministra recebeu artistas de uma determinada área e vejo a foto, meu Deus, uau! De 20 pessoas que estão lá, a última foto acho que tinham por aí 2 ou 3 mulheres e eu também começo a questionar-me o que é que se passa, onde é que nós estamos, né? Será que o problema é o patriarcado ou será que o problema somos nós mesmas? Que às vezes temos algum receio de tomar o espaço, de nos impormos, né? Tu, não sei, acho que no ano passado convidaste não sei quantas vezes para participar do programa e pá, tem as coisas, tem não sei o quê, e talvez nós também às vezes acabamos fugindo, né? Talvez porque também vejo mulheres que tomam o seu espaço. Sim. Somos poucas, né? Mas existem, né? Então, não sei dizer se o problema é o patriarcado ou não, mas também eu acho que nós também temos que... O espaço está lá e eu acredito que nós podemos conquistar, sim. Eu acho que sim, que há esse espaço, mas também penso, e lá volto eu a provocar-te, ainda nesta nuance que estamos aqui, que é, eu penso na tua geração e também penso na geração de hoje. Atriz, mãe, a que sustenta a casa, o pilar, o que abarca toda a sua comunidade à volta. O quão é tão... Como é que é fazer esta ginástica? Porque tu és mãe
tens que gerir a tua casa, tens trabalho. Como é que é fazer esta ginástica? Porque os homens muitas vezes, I'm so sorry, podem acordar e ir fazer as suas tarefas, mas a mulher às vezes, e eu muitas vezes converso com algumas mulheres, elas dizem, não posso ir ao ensaio antes de fazer a comida. Não posso vir ensaiar talvez às 7 da manhã porque tenho que deixar a criança à escola. Então, estou a pensar eu que tu viveste e talvez ainda vives esta dinâmica, sim, mas ao longo do teu percurso e com um grupo de colegas que tiveste, colegas mulheres, que eram mais educadoras, algumas delas acredito que até, e eu acompanhei algumas histórias notícias de quem acabava de ter o bebê e viajava até com o bebê no colo. Como é que era essa ginástica e que talvez hoje, não sei se isso se torna sufocante, não sei. É assim, sufocante não sei, né? Eu estou a pensar em mim a primeira vez que fui, quando fui mãe. Perdão. Como é que era fazer a gestão? Eu confesso que nos primeiros anos da maternidade eu parei, né? Pelo menos até a Coimila fazer provavelmente um ano, né? Dava aulas apenas. Porque também há períodos que, quando ainda é bebê, é melhor mesmo parar, porque depois as coisas não vão andar fora. Se tu estiveres em temporada, que às vezes tens que mesmo levar o bebê para os bastidores, entregas o colega que vai gerindo o bebê, né? Via a Yolanda nos bastidores, né? Com o filho dela e não sei quem entregava, não sei quem entrava em cena. Depois, quando chorava, tinhas que dar a volta. Mas volto mais uma vez para essa questão de força, de vontade, da paixão daquilo que tu fazes, né? E hoje acho que eu já não sinto dificuldade nenhuma, talvez porque os meus filhos hoje já são crescidos, então posso sair, cozinhei, não cozinhei, e eu sei que eles vão se virar, vão cozinhar e vão fazer as coisas acontecerem. Mas quando bebê, tens que carregar. Gostas de fazer, vais carregar o teu bebê às costas. Como eu carreguei a Coimila, fui a Cape Town, viajei com ela para Mapai, no meio do nada, com uma cobra que cai, ela está ali deitada, e um colega meu diz, Isabel, é uma carinha que na altura, Isabel, o que é que se passa, Macarinho? Pega a Coimila e sai daí. Macarinho, o que é? Pega a Coimila e sai. Lá peguei a Coimila, eu não tinha visto a cobra. Pego a Coimila e sai. Pega um pau. Meu Deus! E era uma cobra, Yuka. Então, só para te contar coisas que eu passei, negociar um contrato porque alguém te quer, porque eu quero a Isabel. Eu fui a Cape Town, eu vivi por uns meses, estava num projeto, um projeto a nível da região austral da África. E durante todo o tempo de ensaio, estava lá com a minha Coimila. Tive que renegociar o meu contrato para ter uma babá que eu tirava do meu cachê para pagar a ela, porque a mim também interessava passar por essa experiência, também ganhar um income. Estava lá miúda, ensaiava e não sei o que, dava de mamar e voltava. Mas é uma questão de, se tu gostas e se tu tens paixão, nada te para. Absolutamente nada. Então, eu digo isso a tantas outras mulheres. Tem a Xichelle na música. A Xichelle nunca parou de cantar, de tocar. Né? E são tantas outras. A Lucrécia várias vezes com o bebê teve que viajar, mas a arte não parou. Estava ali. Até hoje acontece. E não paramos. Uau. Por causa de um filho, arranjamos sempre formas de nos virarmos, de entrega, pé da mãe, pé da tia Rosa, pé da tia Nina. Eva se dá, fica aqui, cuida. Uau! Isabel, tu és uma atriz viajada. Sim, tive o privilégio, sim, não posso negar. Viajou o mundo, circulou por grandes mercados, principalmente do teatro. Isabel, como era para ti levar esta pérola do Índico que tu és para o mundo? Pérola do Índico. Tu és uma pérola do Índico. E o que é assim? Eu acho que é sempre um privilégio, seja para um artista, seja para um desportista, poder sair do seu país e mostrar a sua arte, as suas obras e dizer, olha, eu sou moçambicana, sou atriz, estou aqui.
né? E apresentas a tua obra e és aplaudida, e és ovacionada, e as pessoas fazem a vénia, sai, as pessoas param de bater as palmas e voltas. Eu acho que uau, é de uma gratidão enorme, é um privilégio muito grande poder estar em palcos internacionais, mas sobretudo poder colher experiências, né? Porque também quando estamos lá, apresentamos, mas também vemos espetáculos. Aprendemos com os outros. Depois já, nesse apresenta um espetáculo, alguém que gosta, depois chama-te, faz parte de uma coprodução. Então, também é esta montra, é esta oportunidade que também tens que levar para criar novas parcerias. E eu digo-te uma coisa, eu comecei a viajar muito cedo. Né? Ultimamente já não viajo tanto, mas digo-te, se eu tivesse a viajar tanto hoje como viajei antes, meu Deus, o que é que eu teria feito? Porque também de antes não tínhamos esta visão de cooperação, o que é que eu posso fazer, depois volto, podemos fazer uma coprodução, mas eu posso criar um contato com aquele ator, com aquela atriz. Não tínhamos essa amplitude que temos hoje. Então, mas pronto, é uma escola, éramos pequenos, né? Tínhamos os nossos líderes e não sei o quê, mas hoje já somos um pouco mais independentes, conseguimos fazer coproduções e não sei o quê, mas eu acho que é sempre bom viajar, conhecer o mundo, outras culturas, para aprendermos a ser, a estar também, né? Partilhamos quem nós somos, o que é que nós trazemos, a nossa língua, o que nós comemos. A nossa marca, né? E deixamos a nossa marca, mas também aprendemos com os outros. É sempre bom. Mas confesso que nunca passou-me pela cabeça trocar este meu Moçambique. Viajei o mundo, mas as pessoas têm, mas Isabel, tu e eu nada. Eu adoro este meu Moçambique. Uau. Yeah. Que bom. E eu acho interessante ouvir-te falar sobre as marcas que tu deixaste no mundo. Eu não me esqueço. Em 2018 eu vou para trabalhar para o Magnet Theatre em Cape Town. E tinha lá um paredão dedicado a um Tumbela e lá estava uma das tuas fotografias. E olha, Isabela! Uau. Isso para dizer que realmente a tua geração deixou marcas neste mundo que eu cada vez que viajo e cada vez que abro a boca para dizer sou de Moçambique, há sempre alguém que me vem perguntar como é que está o Tumbela, como é que está o Mbeu, onde é que anda aquele ensinador, onde é que anda aquela atriz, há uma atriz assim. E as pessoas ainda se lembram, eu digo, uau, o meu país circulou. Mas temos que deixar, eu vou contar-te uma história. Eu quando fui participar desse projeto em Cape Town, que era sobre a conservação do meio ambiente, eu não sabia falar inglês, Yuka. Uau. Né? Veio a Liz, que era uma sul-africana, ela que era diretora do projeto, estava à procura de uma atriz e de um ator aqui em Maputo, falou com a Manuela. Manuela disse, acho que é a Isabel. Falou comigo. Disse, Manuela, é inglês. Manuela, vai lá, Isabel, tu vais fazer isso e não sei o quê. Ok, tudo bem. Então apresenta-me a Liz e não sei o quê. E a Liz, depois, assim, a comentar. I don't believe she can do it. She's a city girl. Wow. E era um projeto comunitário. Não, she's a city girl. Manuela disse, não, eu aposto nela. E ela disse, ok, se dizes tu e és a mãe do teatro, quem sou eu? A discordar. Olha, Yuka, eu tenho que dizer, foi um aprendizado e tanto. No fim do projeto, ela chegou e disse, well done, girl. Eu disse, I'm a city girl. But I'm a hard worker. De verdade. Nós fizemos um espetáculo em Zimbábue, a plateia cheia, e eu fui, de todo o elenco, da que melhor articulava. Ai, meu Deus. Inglês, que eu aprendi ali a falar, ler texto, dizer o texto em inglês. O desafio foram noites a ler, a perguntar. Este colega, a maior parte deles eram falantes da língua inglesa. Mas foi a que melhor foi ouvida e percebida. Uau. Talvez porque eu sabia que tinha esta limitação da língua, então o esforço foi maior. Então, às vezes, também temos que abraçar desafios, né? E ir com tudo. Uau. Isabel, tu és uma atriz que faz produção,
que encena, que depois engoma os figurinos, que depois ajuda-nos a costurar e que depois dá ordens a toda a gente. Como é que é esta ginástica? E vou acrescentar só mais uma pergunta. Tens receio de te afirmar encenadora? Uau! Eu não sou encenadora, eu sou atriz e sou produtora. Encenação, Yuka, tu sabes muito bem, comecei com as peças infantis, né? Sempre com a tua colaboração e dos outros colegas, e fui fazendo porque também gosto de fazer peças para crianças. Mas eu não me assumo como encenadora, Yuka, não, ainda não. Sou curiosa, sim, gosto de dirigir quando posso, principalmente quando acho que é uma obra que me inquieta e que eu digo, tenho que fazer. Né? Como foi esta que recentemente estreou? Exatamente, mas agora é sobre essas coisas todas que vou fazendo. Eu digo sempre que o teatro é uma escola para toda a vida e para todas as situações. O teatro. No teatro, estás ali, és atriz, sim, mas enquanto atriz, também vais vendo o outro a dirigir, vais vendo o outro a produzir. Lá atrás, tens que lidar com o teu figurino, porque nem sempre tens alguém que vai cuidar do teu figurino, vais engomar o teu figurino, vais, não sei o que, vais ter que fazer a maquiagem e não sei o que. Então vais fazendo um pouco de tudo. E o teatro deu-me isso. Então eu sou daquelas pessoas que não tenho receio. Se tiver que carregar enquanto produtora, se tiver que não... Mas tudo ao fim do dia para garantir que o trabalho seja feito e muito bem feito. Né? Então, acabo fazendo produção, acabo fazendo um pouco de tudo. Né? Eu já fiz guarda-roupa para várias publicidades, né? Mas isso foi num período em que eu estava a passar por necessidades e um amigo meu disse: Isabel, mas tu trabalhaste como assistente de guarda-roupa naquele filme e não sei o quê. Era um filme de uma produtora portuguesa. Estamos a fazer umas campanhas, vem lá fazer. Eu disse: não, mas não te leva jeito, Isabel. Olha, e comecei a entrar nesse mercado e fui fazendo e ganhei gosto. Né? Estava a precisar de dinheiro, ok, alguém acreditou em mim, fiz. E até hoje, se me sobra tempo, por que não? Sim. Né? O teatro dá-nos um pouco de tudo, né? Dá-nos estas bases. Mas tenho uma paixão por produção. Eu sei, tu és uma grande produtora. Bom, não sei. Ai, Isabel, esta produção que às vezes dá-me vontade de os matar. Eles às vezes dão um tempo que é tão escasso para ter conversas com mulheres tão interessantes como tu. Mas eles prepararam aqui uma caixinha de surpresas. Meu Deus. Vamos lá ver o que temos na nossa caixa. Ok. Tenho umas perguntas para te fazer, Isabel Jorge. Qual destes preferes? Nós matamos o cão tinhoso ou Niquetes? Por quê? Se não quiseres responder, é tão simples. Tens um shot e bebes. Nós matamos o... Espera, estás a falar das obras literárias? Estás a falar das peças? Das obras literárias. Se tivesses que escolher para fazer uma produção. Yuka, é difícil. Não, Yuka, é difícil. Mas podes escolher as duas. Não, só vou escolher uma e dizer o porquê. Mas se não queres responder, olha, temos este shot maravilhoso. Acho que... eu faria as duas. Não posso escolher uma, né? Não. Aí tem que... Sim, eu ajudo-te. Vamos, os dois. Tchim, tchim. Wonderful! As perguntas não terminaram. Acho que a produção vai precisar de se preparar porque as perguntas aqui são bem tops. Segunda pergunta. Se tivesses de escolher entre o grupo de Teatro Umbeu ou Mtumbela Gogo, qual escolherias e porquê? Não fui eu, Isabel. Não fui eu. Olha, não, vocês querem ver aqui eu sair bêbada? Não façam isso comigo, não. It's unfair. Não é justo. Preparem-me outro shot, se achar. Não, é assim. Escolhe, um Mtumbela ou um meu. Simples. Não é justo. Não é justo, eu sei. Eles foram maus. Até eu acho que eles foram mauzinhos. Mas, nós sempre gostamos de ficar em casa.
gostamos sempre de ficar em casa com aquele que nos ensinou, né? E passamos por tudo, mais alguma coisa. Sim. Eu ficava com o Bel. Uau! Meu, esta grande paixão eu admiro muito a companhia de teatro Meu. É para mim destas companhias de teatro bem relevantes neste país e com um trabalho imensurável. E fico feliz quando vejo produções do Meu a acontecerem e a ressurgirem como se fosse um fênix. Yeah. Mas olha, eles também prepararam uma surpresinha aqui. Ixi, das surpresas. Eu tenho esta imagem. Queres falar desta fotografia? E contar-nos um pouco a história desse momento, como tu estavas. Ok. É assim, isto foi um convívio com o pessoal do Ouro Negro, que é uma radionovela, né? Uau. Que fazia parte, eu faço parte, sempre que ela acontece, faço as narrações. E inicialmente quem fazia era a Graça Silva, ela é que foi sempre a narradora. Infelizmente, quando ela perde a vida, depois convidaram-me para fazer as narrações e este momento foi foi um final do ano, nós estávamos a fazer um brinde e estava aqui com o Jorge, o Berit, o Tomás. Sim. Yeah. Colegas. Tenho esta outra imagem que eu quero que essa fase, como Meu que era Deus, Isabela, meu corpinho foi para onde? Ai, minhas dredinhas ainda estavam pequeninas. É assim, isto foi na Casa Velha e estou feliz que a Casa Velha está a voltar. Sim. Parabéns ao Mário Maduaia por estar a reativar a Casa Velha, né? Isto foi na Casa Velha, se não me falha a memória, foi no âmbito de um dos festivais de inverno e convidaram-me para orientar um workshop. Então eu estava aqui a orientar um workshop no âmbito do Festival de Inverno, se não me falha a memória. Uau. Então foi há muitos anos atrás. Este festival de teatro Que vem aí. Que é resiliente. É, bastante. Que tem uma força. E parabéns ao Kim por essa resiliência. O Kim, ao Girassol. Ao Girassol e toda a equipe, sim. De teatro. Isabel, eu gostaria de matar o Evaristo Abreu, o teu sobrinho, não o Ever. O Evaristo, pai. Ok. Porque ele escolhe tão pouco tempo para fazermos este programa com pessoas tão especiais como tu. Mas como nós estivemos aqui a degustar e a esmiuçar este universo, que conselho deixarias para a nova geração de atores antes de terminarmos esta entrevista? Uau! Disciplina, Yuki. Disciplina, entrega. Eu chateio muitas vezes, sabes? Marcamos uma hora, vamos gravar, vamos ensaiar, não chegam a tempo, não sabem dar uma justificação, não leem o texto alguns. Acho que é disciplina. É preciso entrega, é preciso trabalhar, é preciso dedicar-se, é preciso... Epá, e o teatro? Teatro sem leitura, Yuki, não vale a pena. Não existe, Yuki. É preciso ler, é preciso perceber as entrelinhas, o que é que está por detrás daquela personagem, o que é que isto quer dizer. Que é para poderes ter uma melhor interpretação em palco. Uau. Então é disciplina, entrega, trabalho. Muito grato, Isabel Jorge. Acho que fica aqui uma lição. E nestes tempos onde o teatro surge como um fênix e com muita força e com muita robustez e com uma nova geração de atores que começa a tatear este teatro, que talvez podemos chamar um teatro moçambicano, que ainda também é uma discussão, mas que é um teatro feito em Moçambique. Então quero-te agradecer imenso por teres aceito o nosso convite. Andaste a fugir tanto desta mesa. Obrigada, Yuki. Não, foi um prazer enorme. Acho que soube fantástico. Acho que soube a pouco. Soube. Minha gente, como eu vos disse, eu trazia cá alguém que dispensa qualquer tipo de apresentações. Isabel Jorge. Foi tão bom conversar com ela. Por isso que quero convidar-vos a acompanharem os outros programas, este programa, e a partilhar com toda a gente
todos os episódios desta nova edição do Por Detrás das Máscaras. Vemos na próxima edição? Não, na verdade, vemos no próximo programa com outros convidados. Até já!